Então, boa noite. Estamos aqui na noite de hoje. Serei o apresentador, o Cicerone, para apresentar a atividade de divulgação científica do grupo de astronomia não do grupo, né? Do projeto de astronomia do IFBA de Vitória da Conquista, coordenados pelos professores Jorge Cachini e pela professora Selma Rosani, né? Então, os professores vão apresentar hoje para a gente uma parte do projeto que eles realizam de observações com os telescópios que eles adquiriram em um dos projetos que foram submetidos em edital, né? E desde então é feito um acompanhamento de alguns astros, de alguns eventos astronômicos feitos pelo Jorge e pela Selma, né? Então eles vão contar um pouco dessas aventuras para vocês, mas antes de começar eu vou apresentá-los, né? Então eu vou começar aqui com a apresentação do professor Cachini, o professor Jorge Ricardo de Araújo Cachini. Ele possui bacharelado em Física pelo Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e um mestrado e doutorado em Física também na mesma instituição. Tem um pós-doc, agora vou usar meu alemão, hein? No Institute of Ionbeam Physics and Material Research, Helmholtz-Zentrum Dresden, Rossendorf, né? É isso aí, foi chique pra caramba. Onde ele foi pesquisador visitante, assim, por diversas vezes nesse instituto, né? A sua formação tem ênfase acadêmica em física experimental, né? Então, basicamente, em matéria condensada, novos materiais e instrumentação também. E, atualmente, ele trabalha com temas ligados, né, à nanotecnologia, utilizando cálculo de primeiros princípios com simulação computacional, e tem um projeto de extensão ligado à divulgação de ciência, ligado à divulgação de astronomia. Então, junto com ele, né, eles são os dois idealizadores desse projeto que já está em andamento desde o ano de 2006, 2007, né, por volta dessa época, mais ou menos. Foi embrionado nesse período, se não me falha a memória, por favor, me corrijam, tá? Já a professora Selma Rosani Vieira possui graduação em bacharelado em Física pela Universidade Federal da Paraíba, tem o seu mestrado e o doutorado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora associada a 3 do IFBA, né, de Vitória da Conquista, assim como o professor Jorge, né? A experiência na área de Física, com ênfase também em Física em matéria condensada. Trabalhando com sistemas magnéticos ordenados, né, vidros de spins, e ela é a coordenadora desse projeto de extensão, de ensino, divulgação e popularização de astronomia. Então, nós teremos hoje o prazer de adentrarmos um pouco mais dentro desse projeto, que já é uma cobrança minha de longa data, né, de ouvi-los, né, falar sobre o projeto. Então, hoje teremos o prazer. Então, professor Jorge, professora Selma, a apresentação é de vocês. Alô, muito obrigado, Marildo. Deixa eu colocar a apresentação aqui, vamos ver se tudo funciona direitinho. Eu tenho que ainda ajeitar ali na apresentação, mas vamos lá. Tá legal aí, pessoal? Já tá ok. Já tá ok? Tá ok, para mim tá ótimo. Perfeito, então. Certo. Bom, pessoal, então o negócio é o seguinte, eu vou falar um pouquinho aqui, na realidade eu vou compartilhar algumas experiências aqui relativas à observação e registros de eclipse e trânsitos. Tá? Eu não sou um astrônomo, mas ainda bem que tem aqui vários presentes. Tá? Eu não sei quem a outra parte do público, então eu vou falar coisas assim que são um pouco
óbvias para um astrônomo, para um astrofísico, mas isso aí é algo para divulgação para o público em geral. Tá? Mas o que eu quero colocar assim, do que a gente fez é compartilhar essas experiências que a gente teve na observação e registro desses eventos, tá? Que a gente observou. Ok, então vamos começar dando uma olhada no nosso sistemazinho solar. Tá? Então nós temos aqui, observando a movimento, essa simulação aqui, esse movimento dos planetas rochosos, né? Nós temos aqui Mercúrio, Vênus e a Terra, que é o sujeitinho aqui que tem esse satélite, né? A nossa luazinha aqui, que fica orbitando ao redor da Terra, e esse sistema Terra-Lua orbita ao redor do Sol. Temos Marte também, mas ele, no momento aqui, ele não vai ser muito interessante para nós. Tá? Todas as órbitas, elas são elípticas, de fato, quando você plota, elas são muito próximas de um círculo, a excentricidade dessas elipses não é muito apreciável, mas a gente sempre tem que ter em mente que as dimensões envolvidas no sistema solar são grandiosas, são realmente distâncias e dimensões dos corpos muito grandes para o comparado com nossa experiência cotidiana. É claro que essa figura aqui é uma figura aumentada, é uma ilustração. Tá? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção já de início é que é um detalhe que é importante, mas lembrem, a distância Terra-Sol, né, é por volta de 150 milhões de quilômetros. Ou seja, é algo muito, muito superior, excede qualquer expectativa que nós temos, tá? Que nós podemos fazer com relação à nossa experiência cotidiana. Mas uma coisa que é interessante aqui é que eu estou tentando ilustrar nessa figura, é que o plano dessas órbitas não é exatamente o mesmo. Ou seja, todas as órbitas elas têm uma certa inclinação. Em particular, a órbita de Mercúrio, se eu bem me lembro, ela está cerca de 7 graus inclinada com relação à órbita da Terra. E tenham em mente que a distância Terra-Sol é muito grande, Mercúrio está um pouco mais pertinho, mas também é uma distância enorme, então qualquer diferença saindo desse plano faz muita diferença. Né? Realmente é um ângulo pequeno, mas as distâncias envolvidas são colossais. Né? Aqui, só para ver aqui um pouquinho, para ter uma ideia de algo um pouco mais realístico. Não vou dizer que é realístico, um pouco mais realístico. Tá? Pensando um pouco nas dimensões dos corpos e ilustrando novamente numa figura, tentando ilustrar na mesma figura. Né? Ou seja, nós vemos aqui a nossa estrela, o Sol. Mercúrio, eu acho que se fosse mais realístico mesmo, a gente nem conseguiria enxergar. A Terra aqui, claro que a gente não consegue observar a Lua. E lembrando, né, o Sol representa 99,85% da massa total do Sistema Solar. Então, realmente, os planetas são uma coisinha próximo da nossa estrela-mãe. Legal. Então, lembrem, a Terra orbitando, né? Ou seja, e não se fala mais em translação, como é que é o movimento de... Hein, Marildo? Me ajuda. Revolução, né? Revolução. Né? A revolução. Então, a rotação em torno do seu próprio eixo, que seria a rotação, e a translação seria a órbita ao redor do Sol. Né?
que antigamente se chamava translação, mas isso aí mudou, né? A denominação parece que andou mudando. Joia. Esses negócios todos aqui, eles, com essas dimensões envolvidas, elas dão lugar a vários fenômenos que a gente observa no nosso cotidiano. Uma delas, né, são as chamadas fases da Lua. Lembrando que a distância Terra-Lua é de 385 mil quilômetros. Então, conforme o Sol vai iluminando o sistema, nós podemos ver porções diferentes iluminadas da Lua. Ou seja, o que a gente está vendo lá no céu é uma porção iluminada. E a outra parte estaria escura, simplesmente. É só uma questão de contraste. Ou seja, não é um pedaço da Lua que desapareceu, é óbvio, né? Embora tenha algum pessoal aí que anda dizendo umas coisas desse tipo. Mas deixa para lá. Legal. Então, se eu quiser aqui ainda ilustrar, pegar uma outra ilustração tirada da internet, eu posso ver aqui uma ilustração mais bonitinha, a Terra parcialmente iluminada, né? Nós temos aqui de noite, no caso, então aqui estaria vendo quarto minguante, aqui estaria vendo a lua cheia. Por quê? Porque está toda uma porção da lua iluminada. Aqui seria o quarto crescente, lua nova e assim por diante. Lembrando que nosso satélite, né, a Lua, está orbitando ao redor do Sol, e esse sistema está orbitando aliás, a Lua está orbitando ao redor da Terra, e o sistema Terra-Sol orbitando ao redor do Terra-Lua orbitando ao redor do Sol. Terra-Lua. Legal. Agora tem um detalhezinho ainda adicional. Claro, os principais movimentos aqui em questão seria movimento orbital da Lua ao redor da Terra e movimento orbital do sistema Terra-Lua ao redor do Sol. Joia. Mas ainda existem outros detalhes também. Primeiro, a órbita da Lua ao redor da Terra, ela é elíptica. A própria Terra, que está rotando, né, em torno de um eixo, esse eixo ele é inclinado por 23,5 graus. E, além disso, além de ser elíptica, a órbita da Lua ao redor da Terra, ela ainda é inclinada ao redor de 5 graus. Agora, lembrem, nós temos distâncias envolvidas aqui muito grandes. Então, pequenos ângulos vão implicar em diferenças bastante razoáveis. E existem coisas realmente bastante mais sofisticadas, né? Como esse sistema aqui, né, que é movimento da linha de upside, né? E essa órbita ela também vai girando, mudando a orientação, essa órbita elíptica, com relação aqui ao eixo principal dessa elipse, também vai havendo uma alteração na medida que o sistema todo orbita, se desloca na órbita ao redor do Sol. Então, realmente, tem vários elementos que são bem interessantes nisso aí. Mas a fase da Lua não é o que a gente costuma se interessar muito. Isso é um fenômeno bastante cotidiano para todos, né? O que a gente procura, e realmente procura registrar, e procuramos registrar, né, são os eclipses, que são mais interessantes. Primeiro, vamos falar dos eclipses lunares. A ideia toda aqui é que o Sol ilumina o sistema
E se a Lua passar aqui por trás, na sombra da Terra, na umbra, tá? Causado pela Terra, que está funcionando aqui como um anteparo, se tudo se alinhar bonitinho, lembrando que essas órbitas estão meio inclinadas, tá? Então nós podemos obscurecer pelo menos parte da Lua, tá? Ou seja, realmente sombrear a Lua. Lembrando que a gente tem sempre aqui, vai ter uma região de penumbra e uma região de umbra, ou o sombreamento mais efetivo. Tá? Legal, então isso aqui é um fenômeno bem distinto das fases da Lua. E devido a alinhamentos e movimentos, detalhes na órbita da Lua ao redor da Terra e desse sistema ao redor do Sol, nem sempre a gente observa esses eclipses, né? Aqui nós temos uma simulação aqui do Stellarium, né? Onde nós temos um eclipse, digamos assim, parcial da Lua. Essa aqui seria a sombra do planeta Terra. Tá? Só esperar um pouquinho. Aqui a gente vai ter, no caso um eclipse total. Tá? Só esperar um instantinho. Vamos lá. O Stellarium, ele simula razoavelmente bem isso aí. Tá? Tanto que aparece aqui, né? Não, a Lua simplesmente não desaparece, na verdade, né? Ela fica meio avermelhada. Isso depende das condições, né? Eu estou observando. Então entrou ali a penumbra e depois a umbra causada pela Terra. E aqui a gente tem a saída também, novamente, né? Umbra e a região de penumbra. Mas isso aqui é uma simulação. Tá? De fato, a gente observou isso aí. Na realidade, foi o primeiro registro que a gente fez. Tá? A tentativa de fazer um registro de um evento, um registro real do evento, foi no eclipse de 27 de setembro de 2015. Tá? E aqui a gente tem, então, a nossa... Aqui, a região, tá? Uma região aqui de penumbra, e aqui a gente tem a região de umbra. Tem várias coisas aqui que eu tenho que observar. Essa parte escura, quando a Lua desaparece completamente, tá? Eu diminuí. Tá? Eu cortei. Era vários frames que ficava simplesmente escuro, e eu cortei para não ficar muito entediante, claro. Bom, tem várias coisas que eu quero falar sobre isso aqui. Primeiro, como é que foi feito isso? Tá? Aqui eu tenho o equipamento que nós utilizamos. Utilizamos uma câmera, uma Nikon P520, daquelas câmeras Nikon que não são profissionais, não são semi-profissionais, mas tem um zoom estúpido, é muito boa. Não chega perto da P900, que é mais nova. A P520 já é razoavelmente um modelo antigo. Tá? E ela foi programada para utilizar parâmetros fixos, porque não pode deixar ela em alto foco, né? Senão a coisa não funciona. Então eu coloquei ela em modo manual, ajustei abertura, tempo de exposição e zoom. Tá?
tem que ajustar o ISO também, tá? E programei ela para fazer um disparo a cada 1 minuto. Como resultado disso aí, eu tenho uma sequência de frames. Por isso que naquele filme ali que vocês acabaram de ver, vamos voltar lá, isso aqui na realidade não é uma filmagem, né? Eu tenho registros, frames de 1 em 1 minuto. Tá? Tanto que a plasticidade, a dinâmica do filme, vocês podem ver que é uma sequência de frames. Tá? Se eu tivesse diminuído um pouco mais, feito, por exemplo, um frame a cada 15 segundos, o cara poderia conferir, até confundir com uma filmagem mesmo. Mas tudo bem. Aqui, claro, que o tempo que eu estou expondo cada um dos frames não é 1 minuto, né? É bem menos para compor um filme. Senão ficaria, a duração do vídeo ficaria da duração do evento. Tá? Legal. Ele começou às 21h57, terminou às 1h37, né? Ou seja, um tempo considerável. Claro que o filme é bem encurtado, né? Tá? Eu peguei cada um desses frames e depois processei individualmente e depois montei aquela animação, aquele filme, né? Uma animação, basicamente, né? Mostrando a evolução do processo, do eclipse. Bom, aqui essa máquina ela foi montada sobre um tripé, com uma base azimutal All-View Skywatcher, né, da Skywatcher. É um pedestal. O tripé é um tripé comum, né? E é um pedestal aqui motorizado, então eu conseguia desfrutar de acompanhamento, o que facilita bastante, né, o trabalho. Senão eu tinha que reposicionar o tripé a cada 1 minuto, que é algo praticamente dá para fazer, mas é entediante, muito cansativo. Então, o tripé, como ele era motorizado, eu já tinha um acompanhamento bem razoável. Eu só tinha que depois fazer alguns ajustes assim de tipo de 30 em 30 minutos ou alguma coisa do gênero. Claro que para compor o filme eu tive que centralizar todas as imagens. Vocês estão vendo aqui que o tripé, eu coloquei uma lunetinha aqui acoplada. Essa lunetinha, na realidade, eu utilizei ela como apontador, como é que é? Só como luneta apontadora. Porque esse tripé, para ele fazer o acompanhamento, eu tenho que fazer o alinhamento, tá? Com pelo menos 3 astros, 3 estrelas. Para fazer isso aí com a câmera é impossível, porque o campo de visão é muito grande. Tá? Então eu coloquei essa lunetinha, uma lunetinha pequenininha, e coloquei uma ocular com, sei lá, eu acho que foi de 10 milímetros, para ter um campo de visão bem restrito e fazer um alinhamento bom. Claro que eu comecei o alinhamento, era o quê? 19 horas. Então eu tive bastante tempo para fazer um alinhamento bem razoável. Isso, claro, reflete na qualidade do acompanhamento do tripé. Agora tu pode me dizer, né, todos aí que estão observando, que essas imagens não são essas coisas de imagens da Lua. Olha, de fato, existem 2 problemas. Tá? Primeiro, a nitidez dela. E olha que eu ainda fiz um pós-processamento, né, com um pouquinho de deconvolução para melhorar a nitidez. Mas por que a coisa ficou ruim? Foi alguma condição de exposição? Não. O problema todo, tá, é o que eu tive condensação na lente. Tá? Eu tive condensação, sereno na lente. Isso foi uma coisa muito chata que eu fui me dar conta depois, tá?
Na realidade, eu fui me dar conta quando eu fui desmontar o sistema. Daí eu vi que tinha condensação, daí eu vi, pô, tá, a nitidez de todas as imagens vai ficar tudo embaçado. Paciência. Paciência. Tá? A outra coisa é referente a essa situação aqui. Vocês têm a entrada da Lua, aliás, desculpe, da Lua não, a entrada da Terra, o início do eclipse, né, do eclipse lunar, tá? E chega a um certo ponto e eu não observo a Lua avermelhada. Nesse ponto, se eu observasse, olhasse para o céu nesse instante, eu ia ver o vulto da Lua avermelhado. Tá? Isso aí, a melhor explicação que eu já vi é referente à difração. Aliás, difração não, desculpa, estou errando, confundindo todas as palavras hoje. Né? A refração da luz do Sol na atmosfera terrestre. Mas, de fato, tu olha lá para a Lua, ela está lá paradinha, meio avermelhada. Está bem obscurecida, claro, mas tu ainda consegue enxergar uma sombra avermelhada. Isso não aparece nessa filmagem, tá? Não aparece nessa filmagem por causa dos ajustes que eu fiz de exposição aqui, tá? Mas poderia mudar isso durante a filmagem? Olha, cara, começou a fazer o registro, não mexe mais no equipamento. Se tu tem um controle remoto aqui, que tu te permitiria utilizar, mudar as condições de exposição num laptop, alguma coisa assim, tudo bem. Tá? Até poderia tentar fazer isso aí. Mas aqui eu teria que tocar na máquina. Daí tá, desajusta, dá um problema de alinhamento. Olha, então é melhor, começou, vai do jeito que está até o final. Tá? Então tem esses detalhes. Claro que isso aqui também, vários desses problemas, é o tipo do negócio que tu se dá conta só quando tu vai fazer e vai observar o evento de fato. Tá? Alguns até tu consegue prever, como a questão do alinhamento, mas coisas como condensação e ajustes e etc., não é uma coisa tão fácil de prever. Bom, se eu fosse filmar um outro eclipse agora, daí, bom, eu já teria um pouquinho mais de experiência no assunto. Mas, de fato, aqui foi a primeira tentativa. Né? Legal. De eclipse lunar, esse foi o único registro que a gente tem, de fato. Aqui está, a gente fez uma sessão de observação para o público, né? Teve várias pessoas interessadas lá. Eu fiquei só de página do equipamento, mais preocupado com o registro do que qualquer outra coisa. Mas isso aqui constituiu em uma das atividades do nosso projeto. Tá? E teve não teve tanta gente, mas todo o pessoal que estava ali estava realmente interessado no evento. Né? Foi um negócio legal. Foi realmente uma grande festa. No caso de eclipses solares, daí a coisa reverte. Eclipse lunar, então, é a Terra fazendo sombra lá para a Lua. Agora nós temos a Lua descontando e fazendo sombra, só que como ela é muito menor, ela vai fazer sombra só em uma região do planeta. Né? Novamente, nós temos uma região de penumbra e uma região de umbra, onde nós temos aqui um eclipse total e um eclipse na região de penumbra, um eclipse parcial. Tá? Esse aqui é um esquema bem simplesinho, fácil de entender. Tá? Então, vamos para o registro. Primeiro uma simulação aqui utilizando o Celestia,
que é muito interessante, a gente pode ver, né, a gente tem essa visão assim, que o Celestia propicia da gente conseguir uma visão olhando, como se estivesse olhando o eclipse ocorrendo de fora do planeta. Nós podemos ver aqui a região de penumbra e aqui a região de umbra, e ela passeando pelo planeta. Tá? Depois que a Lua já passou, né, parou de fazer sombra, de criar essa região de sombreamento, o eclipse simplesmente se acaba. O primeiro registro de eclipse solar que nós fizemos foi em 26 de fevereiro de 2017. Né? Assim como qualquer observação solar, né, eu tive que usar passei um calor danado, né, e tive que usar protetor solar, porque senão eu virava um camarão. Tá? Depois eu vou comentar mais detalhes sobre sobre o evento. Aqui a gente tinha também um grupo que não era muito grande, mas de pessoas interessadas. Tá? Então nós conseguimos ver aqui o eclipse acontecendo. Tá? Claro que bastante nuvens, nós tivemos realmente bastante nuvens, né? Eu chamo aqui de convidados especiais. Lembrando que aqui, ó, nós temos uma manchazinha solar. Tá? Aqui realmente a região de sombra, tá? A umbra. Não dá para ver uma penumbra aqui, mano. Bom, penumbra a gente está vendo um eclipse parcial. Né? Então aqui a gente está vendo essa mordida aqui corresponde então à Lua. Aqui a gente tem uma manchazinha solar. Tá? Essas outras estruturas aqui provavelmente não coloco minha mão no fogo por isso, mas deve ser algum flare, algum fenômeno lá no Sol. Tá? Continuando. Tá? Então iniciou e aqui é bem o finzinho dele. E deu. Com base nisso, aqui, só voltar aqui um instantinho. Aqui uma fotografia do setup, né? Nós temos aqui o nosso telescópio solar montado no pedestal, no tripé, com a motorização. Né? Lembrando que, nesses casos aqui, a coisa é ruim, né? Porque a gente não tem como fazer... Na realidade, aqui eu teria que fazer um outro tipo de software para mudar o modo de operação dessa motorização. Na realidade, é uma coisa que é difícil, porque essa motorização aqui é azimutal. Né? Então, eu tenho que ter ajustes nos dois eixos. Se fosse equatorial, seria mais interessante, mas mesmo assim eu precisaria de um software adequado, né? E não é o software padrão aqui dessa motorização. Então, nessa situação aqui, eu não tenho praticamente acompanhamento. Tá? Eu tenho que ficar toda hora ajustando e reposicionando o meu telescópio solar. Né? Já vou falar sobre ele. Aqui nós temos a câmerazinha e aqui o nosso laptop, né? Nosso notebook, dentro de uma caixa de papelão. Na realidade, ele tinha aqui ainda um pano preto, que eu ficava lá com a cabeça embaixo para tentar enxergar alguma coisa, porque é impossível, praticamente, um sol daqueles ali, ter um contraste suficiente no vídeo. Na realidade, o que a gente faz é um grande ato de fé, porque no eclipse solar ainda vai, tu consegue observar.
Mas depois tem um detalhe nos trânsitos, que também é uma observação solar, e a coisa fica bem pior. Tá? Mas tá, né? Bastante protetor solar, disposição para passar calor e um pouquinho de água mineral. Tá? Aqui a gente continua. Peraí, deixa eu voltar. Tá? Aqui mais no final do vídeo, tá? Eu coloco aqui as informações relevantes e eu fiz uma coisa. Tá? Com base nas imagens que a gente conseguiu, lembrando que a gente teve bastante nuvens, tá? A gente teve realmente a incidência de bastantes nuvens, a gente infelizmente, não conseguiu observar o máximo do eclipse. Tá? A gente conseguiu observar a entrada e a saída, o início e o fim do eclipse, e aqui a gente ainda conseguiu, com base nas imagens, determinar qual é o percentual da área ocultada. Tá? Teria dado um gráfico aqui muito bonito, tá? Em função do horário, mas infelizmente as nuvens meio que atrapalharam. Tá? A gente nem pode reclamar aqui em Vitória da Conquista, não, porque a gente já teve problema devido à distribuição de água. Então, quando aparecem nuvens por aqui e chove, eventualmente, não foi o caso, a gente nem reclama mais. Né? É inconveniente, mas paciência. Tá? O telescópio que a gente utilizou foi um Coronado de 40 milímetros. Ele é um telescópio dedicado para observação solar. Tá? Aqui ele possui... ele não tem aqui nenhum filtro tipo Bader, nem filtro de polímero negro, né? Aqueles Thousand Oaks, né? Mas a gente tem um Etalon, uma espécie de um Fabry-Perot, ele vai ter um conjunto de filtros embutido dentro dele. A gente tem aqui, aqui atrás, que não está aparecendo, um ajuste de foco, e aqui um ajuste de contraste. Por isso que a gente consegue aqui uma granulação muito boa, que ilustra muito bem como é que fica a superfície solar. Tá? A gente tem um detalhezinho aqui, que a gente não consegue colocar essa granulação de uma forma adequada em toda a superfície. Ou seja, ou tu ajusta um bom contraste na região central do Sol, ou a periferia aqui desse disco que a gente está observando. Lembrando que isso aqui é uma projeção, tá, de uma bola, uma projeção bidimensional de algo que é imenso. Tá? Certo. Então, o que eu quero dizer com isso é que, apesar de ser uma imagem de ótima qualidade, tá? Ela ainda vai necessitar algum pós-processamento. Tá? Depois eu vou comentar um detalhezinho nos próximos slides sobre isso, sobre esse mesmo ponto. Tá? Essa cor avermelhada aqui que a gente está vendo, ela corresponde à linha H-alfa, ou seja, a linha do hidrogênio, a linha mais forte do hidrogênio, de emissão do hidrogênio. Tá? Por quê? Porque esse telescópio ele possui um sistema de filtragem que só deixa passar esse comprimento de onda correspondente à transição mais intensa do hidrogênio. É muito boa. Tá? Eu já experimentei utilizar o H-beta com uma luneta, tá? Com um filtro, né? Um filtro atenuador mais um filtro H-beta, tá? Que seria a segunda linha, mas os contrastes não são muito bons. Tem o seu valor científico, mas não é o melhor contraste. Tá? Aqui a gente pode observar que numa outra situação a gente já tinha
estava observando até alguns flares aqui na periferia. Tá? No dia que a gente observou esse eclipse, né? Que a gente passou o filme agora, não tinha nada, estava quietinho. Né? Embora essas outras manchas aqui estavam lá presentes também, a outra situação, né? Tá? Essas aqui, isso aqui é uma mancha solar mesmo. Agora essas aqui são outros eventos aqui que eu não sei dizer com certeza o que é. Presumo que seja algum tipo de flare, não sei. São regiões mais ativas, Jorge. São, né? São regiões que estão mais ativas ali em torno, próximo. Geralmente elas estão mesmo próximas das manchas, né? Pois é. Realmente. Tá? Mas legal. Um detalhe sobre o uso desse telescópio solar com uma câmera, tá? No caso aqui é uma câmera, tanto na outra, em todos os outros, né, que a gente está observando, é uma câmera, uma ZWO, uma ASIC 120, é uma câmera colorida, obviamente. Tá? Claro que a gente tem que sempre, a gente vai ter que utilizar um adaptador para colocar no lugar da ocular. Vamos ter que usar um adaptador tipo T2, tá? Isso depende na realidade da câmera que está utilizando. E vai ter que utilizar um filtro para cortar o infravermelho. Tá? Esse IR Cut, ele realmente faz muita diferença mesmo, na qualidade da imagem. Se tu tira esse filtro aqui, a imagem fica realmente muito borrada. O efeito, ela fica borrada. Por quê? Porque esses sensores, tipicamente isso que deve ser uma CMOS, não deve ser um CCD, mas tanto CCD como CMOS, eles são muito sensíveis a infravermelho. Só que tem um detalhe. Isso funciona para qualquer telescópio que tu colocar uma lente. Geralmente, tá? Se você vai querer ter uma vista completa, por exemplo, aqui no caso do Sol, ou então, se você está observando a Lua, é quase que obrigatório o uso de um redutor focal. Tá? Se eu simplesmente pegar e acoplar diretamente a minha câmera no telescópio, eu vou ver que eu não vou ter parte do Sol ia ser cortado. Tá? Por quê? Porque com essa construção ótica aqui, com essa ótica, isso aqui vai corresponder, então, a uma ocular de 20 milímetros. Tá? Então, ela vai ter um campo de visão mais fechado. É uma coisa que, se tu quer observar o evento como um todo, não deixa, é uma coisa que deixa de ser interessante. Então, eu realmente utilizei, eu tive que serrar, inclusive, esse adaptador para plugar o filtro IR Cut e ele ficar o mais bem encaixado possível aqui, porque senão ele ficava muito distante, e isso ia me prejudicar o foco nesse telescópio. E aqui o redutor focal ele é colocado pela traseira. No caso, esse adaptador, ele tem rosca tanto aqui na frente como aqui atrás também. E ele me permite, como ele tem um rebaixo aqui atrás, ele me permite acoplar o redutor focal e deixar ele mais próximo do CCD, mais próximo do sensor de imagem. Tá? Que é a única maneira de eu conseguir foco com o telescópio. Isso aí é uma prática que eu observei em vários telescópios. Tá? Não adianta tu pegar, vou colocar o redutor focal e está tudo bem. Daí tu chega, coloca lá na hora e tu não consegue foco. Tá? Daí tu sempre experimenta colocar o redutor focal o mais próximo possível do sensor de imagem. Para isso, tem que utilizar um adaptador que tenha esse rebaixo e que comporte o redutor focal. Então, é uma coisinha um pouquinho... tem um seu truquezinho, né? Para colocar a coisa para funcionar. É claro, como eu estou falando de observação solar, a gente tem que sempre chamar atenção
de algumas coisas. Nunca realize uma observação solar diretamente ou com equipamentos improvisados, ou seja, não use gambiarras. Use sempre equipamentos especialmente projetados para tal tipo de observação. Não esqueça de verificar o correto estado de tais instrumentos antes de iniciar a observação. Isso é especialmente válido se tu está utilizando um filtro tipo Bader, tá? Mas não somente. Improvisos, equipamentos inadequados ou defeituosos, né, podem provocar danos permanentes aos olhos, em particular a retina, ou seja, se não tiver cautela, pode ser a primeira vez que tu observe e a última que tu vai enxergar. Se possível, use câmeras ou então algum esquema de projeção. No caso, a gente utiliza a câmera, é muito mais confortável, tá? E também pode ser utilizado projeção, né? Aqui a gente está utilizando um telescópio que é especialmente projetado para isso. Tá? Se tu for utilizar um telescópio que não é projetado para observação solar, tem que tomar um certo cuidado. Já vi coisas aí que podem ser consideradas como criminosas, como como é que é? Telescópios tipo newtoniano, sendo vendidos com um filtrozinho, filtro solar, que o cara chama de filtro solar, acoplado diretamente na ocular. Aqui eu posso observar diretamente com uma ocular. Por quê? Porque todo esse telescópio foi feito para isso. Então eu não vou correr o risco de fritar a minha retina. Agora, para um telescópio comum, a coisa é diferente. Esses filtros, que os caras chamam de filtro solar, que tu acopla na ocular, é uma coisa que dá para considerar como criminosa. Além disso, todo o sistema óptico típico desses telescópios, um telescópio newtoniano ou um telescópio, uma luneta, por exemplo, não é um sistema óptico projetado para uma observação solar. Tá? A não ser, claro, que seja um instrumento próprio para isso. Tá? Ele vai sobreaquecer, principalmente no caso dos newtonianos, né? O espelho vai focar uma grande quantidade de energia no espelho secundário, o espelho principal vai focar no espelho secundário, e provavelmente tu vai destruir o espelho secundário. Tá? Nos outros, nos refratores, também pode acontecer umas coisas parecidas, principalmente se o tubo for plástico. Tá? Então, sempre tu vai... Nunca deixa ele exposto, sempre acaba utilizando um Bader, né, ou um filtro polimérico na frente. Tá? Eu já vou mostrar um filtro polimérico aqui no outro registro. Tá? Nós fizemos também um registro no dia mais recente, no dia 14 de dezembro de 2020. Tá? Aqui, nesse caso, utilizamos a mesma câmera, filtro IR-Cut, redutor focal 2 vezes, a mesma construção no outro. Só que nessa situação aqui, a gente teve uma quantidade de nuvens muito mais pesadas. Tanto que até a Selma pode... Aqui está de prova, eu estava bem irritado, porque parecia sina, né? No dia do eclipse, um dia antes tinha um céu limpo pra caramba. No dia do eclipse apareceu um monte de nuvens. Tanto que eu não consegui fazer nem ao menos um filme. Tá? Na realidade, eu tenho 3 fotos boas, uma do início do eclipse, uma mais ou menos no meio e a outra no final do eclipse. Também se tratou de um eclipse parcial, não foi um eclipse total. Tá? Então a gente estava, como
falei antes, na região de penumbra. Existe um detalhe nisso aqui, tá? Que é interessante. Essas fotos aqui, apesar de eu ainda ter algum processamento digital, um pós-processamento, né? Uma deconvolução dessas imagens, essa vez eu utilizei empilhamento, que é uma coisa que raramente é utilizada para observação solar, já que tem luz a dar com pau, né? Mas realmente, se tu utilizar um empilhamento de imagens, né, tu consegue detalhes bem interessantes e que vai reduzir a necessidade de um pós-processamento da imagem mais severo. Tá? Foi uma experiência que eu fiz. Aqui, infelizmente, eu tenho só 3 fotografias. Tá? As outras, essas que foram as que prestaram. Né? As outras simplesmente ficaram inviáveis. Né? Tinha realmente muita nuvem nesse dia. Muita nuvem. Foi até um milagre eu conseguir isso aqui. Essas 3 fotos. Tá? Legal. Legal. Bom, saindo desses eclipses, vamos agora para os trânsitos, que é simplesmente quando a gente tem a passagem de Mercúrio entre o Sol e a Terra. Então a gente vai ver Mercúrio como um pontinho andando lá na superfície do Sol. Tá? Ou seja, a gente tem uma obstrução. Lembrando que isso aí não acontece a toda hora, já que essas órbitas estão inclinadas, existem detalhes nelas. Tá? Não é sempre que as coisas acontecem, ou que são observáveis. Tá? Aqui, o primeiro trânsito que a gente observou foi em 9 de maio de 2016. Tá? Vou colocar aqui o filmezinho. Tá? Esse foi um dia bastante bom. Tá? Observem que aqui a gente tem esse pontinho aqui. Pois é, esse pontinho aqui é Mercúrio. Tá? Não é uma mancha solar, é Mercúrio. Tá? Tu pode ver, tá? Prestar atenção a ele se movimentando. Novamente, eu tenho aqui algum tipo de fenômeno solar, não sei qual, um flare, sei lá o que. Eu acho que nem é flare, ou alguma outra coisa. Né? E eu posso ver ali meu pontinho. Novamente, eu tenho um filme baseado em uma sequência de imagens a cada 15 minutos. Ele se movimentando numa boa. Né? Não é filmagem, isso aqui é uma sequência de fotos. Tem um certo pós-processamento. Vocês podem notar aqui ó, que eu não estou utilizando o redutor focal. Dessa vez eu não utilizei o redutor focal. Tá? Provavelmente porque eu não tinha o meu adaptador pronto. Eu tinha que ainda cortar ele. E aqui já está no final do evento. Tá? E foi embora. Tá? Aqui nós temos, então, uma ilustração que seria a trajetória dele. A trajetória registrada, já vou comentar isso aqui, registrada de Mercúrio. Observem que eu não tenho aqui um pedaço, não só pelo corte, mas eu não tenho aqui, porque como observar o lugar que a gente estava observando, ele tinha uma obstrução. Né? Então a gente começou a observar nesse ponto e foi até o final. E aqui nós temos o registro, só um pouquinho. O registro dos horários de cada um desses frames. Tá? Legal. Mas, Pombas,
cara pode olhar aqui e dizer, pô, então o Mercúrio fez essa volta na frente do Sol? Não. Tu observou ele fazendo essa curva na superfície do Sol. Na realidade, o que ele fez foi uma trajetória mais, digamos assim, retilínea. Né? Ele traça praticamente uma reta. Né? Se movimenta quase em uma reta na superfície do Sol. O que eu estou observando aqui é uma composição de movimentos. Tá? Envolve o movimento da Terra, o movimento de rotação da Terra e o movimento da Terra ao redor, na sua órbita ao redor do Sol. Tá? Então, isso aqui é uma composição de tudo. Inclusive, parte, eu acredito, né, nunca cheguei a pensar exatamente nesse caso, mas também da próprio movimento do posicionamento do telescópio. Tá? É exatamente isso, Jorge. É a montagem do telescópio que faz isso. Isso é um dos problemas que a gente tem com fotografia, né? Porque dependendo do tipo de montagem, o céu gira, né? Sim, exatamente. E aí isso é porque você está utilizando a montagem autoazimutal, não está? Sim, exatamente. Isso, se fosse equatorial não acontecia isso. Mas tem que se tomar um certo cuidado. Porque esse tipo de coisa aqui, tá? Depende das localizações geográficas que está, claro. Tá? Eu tenho aqui o Xavier Jubier, né? Ele tem lá uma página onde ele faz essa calculeira e conforme a tua posição geográfica, tu observa curvas diferentes. Tá? Então, a tua própria localização no planeta, se está em diferentes pontos, tu também vai observar algo diferente. Então, é toda uma grande composição de movimentos. É o que acontece com os analemas, né? Exato. Isso mesmo. Isso mesmo. É tudo uma grande composição de movimento. Claro que eu não fiz, né? Eu sempre, quando eu registro esses eventos, eu nunca tento reorganizar os dados. Eu posso até fazer alguma coisa ilustrativa, mas conservar a coisa como eu observei. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que é interessante, né? Tá? Mas o Jubier, ele tem aqui nessa página, ele tem à disposição essa calculeira. Né? É muito interessante, ele tem lá referências no site dele, é bem legal. Tá? Um outro trânsito que a gente observou também foi o trânsito em 11 de novembro de 2019. Tá? Observem, né? A gente tem um trânsito que ocorreu em maio, outro em novembro. Tá? Em anos completamente diferentes, claro. Neste caso aqui, eu fiz uma montagem um pouquinho mais ambiciosa, mas bem que ambiciosa é uma ambição que não deu muito certo. Tá? A mesma montagem, a mesma câmera com redutor focal, agora com redutor focal, tá? Telescópio solar coronado, exatamente a mesma montagem que eu tinha antes. Isso aqui ligado em um dos notebooks, né? Em um dos portáteis. E uma segunda câmera ligada num outro portátil, ligado acoplado numa luneta, tá? Um refratorzinho. Tá? Aqui no caso eu nem preciso do redutor focal, porque o campo já de visão dessa luneta já é o suficiente, engloba todo o Sol. Tá? Só que aqui eu utilizo um filtro que é chamado, polímero negro, né? Que o pessoal chama Black Polymer. Não é um Bader.
é um polímero, não é nem escurecido, ele já contém um pigmento, ó, a composição dele já é assim, ele é preto. Então a taxa de atenuação dele é muito, muito boa. Eu não gosto muito de Baders, depois a gente comenta, mas eu tenho até comprei um para uma hora dessas experimentar e fazer alguma comparação. Mas eu não sou o cara mais amigo desse tipo. Foi essa câmera aqui que eu perdi, Mario. Tá? Foi essa aqui. Tá? Mas daí... legal. Então, eu tenho telescópios, em princípio, telescópios solares. Notem, o filtro é colocado na entrada, tá, de luz da minha luneta, não é aqui atrás. Já começa a atenuar. E, claro, para evitar também maiores danos, não só à câmera, tá, mas também queimar o sensor, como também a toda a construção da lunetinha. Tá? E, claro, para possibilitar a observação, caso contrário, eu só observaria uma mancha clara na câmera e o meu sensor indo para o beleléu. Legal. Então, aqui a gente tem uma... vamos ver ali, parei. Me atrapalhei aqui. Tá? Então, vamos ver aqui o trânsito. Nesse dia, eu não sei porquê, estava muito mais difícil a observação. Tá? E essa vez aqui está a construção, tá? Os dois notebooks, esse aqui para essa câmerazinha aqui, de baixo, que está acoplado na lunetinha, esse aqui para o solar, tá? Aqui o pano preto para colocar por cima da cabeça. Nesse dia aqui, na outra vez também foi a mesma coisa. Tu ajusta todo o teu equipamento, tu sabe mais ou menos qual é a previsão que começa o evento, o trânsito, tá? Começa a registrar uns 10 minutos antes, e o resto é tudo um grande ato de fé. Porque com um sol desses, não consegue ver o trânsito ocorrer, mas nem que a vaca tussa. Tá? Pelo menos a minha miopia não permitia. Tá? Realmente o contraste fica bem difícil, e daí tu vai posicionar aqui ou mexer no equipamento. Lembrando, não tem acompanhamento. Cada frame é novamente posicionado. Então, a única coisa que tu consegue enxergar de fato aqui na tela do teu notebook é uma bola vermelha ou uma bola amarelada, tá? Dependendo de qual telescópio está usando, ou qual filtro está usando. Tá? E tu tenta centrar ele o melhor que tu puder. Só. E o resto, deixa que quando tu chegar em casa e olhar as fotos, é que tu vai ver o que aconteceu. Tá? Mas esse dia estava particularmente pesado para a observação. Estava difícil a observação. Tá? Eu posso ver aqui, ó, já desde o início do trânsito, mas Mercúrio aparece bem menos nítido, tá? E bem menos notável. Pode ser distância, alguma coisa do gênero. Eu sei que esse dia estava particularmente difícil. Então, aqui eu posso observar, então, aqui, ó, a volta dele. Novamente, ele faz uma curva completamente diferente. Tá? E a saída. Aqui é uma figura ilustrativa da trajetória. Claro que aqui eu andei dando uma melhorada aqui na posição de Mercúrio. Posso ver que eu tenho aqui quase como se fosse um laço, né? A trajetória que eu chamo de imagem ilustrativa. O início aqui a gente consegue lá para as 9h30, final às 14h56, e o máximo ocorre mais ou menos, né, essa parte da curva às 11h28. Legal. Esse aqui
é uma imagem utilizando o coronado, né? Então, esse aqui é uma imagem da linha H-alfa, e esse aqui é uma imagem utilizando a luneta com um filtro lá de polimérico, né? O Thousand Oaks, né? Aquele polímero negro. Claro que a coloração é diferente, a definição da imagem é completamente diferente. Tá? Aqui a gente pode observar maiores detalhes no Sol. Tá? O Mercúrio aparece mais nítido. Aqui ele parece, toda a imagem ela parece um pouco mais borrada. Tanto que eu acabei nem fazendo filme disso aqui, tá? Mas foi um experimento interessante. A próxima vez eu vou tentar ainda aproveitar isso aqui e acoplar um filtro H-beta, né? Embora o filtro H-beta ele não traz, eu vou ter uma atenuação muito grande, tem que ter tempo de exposição maior, e um filtro H-beta ele não traz um contraste muito bom, né? O ideal seria, para uma observação solar, testar um filtro K-alfa, cálcio K, linha K do cálcio. Mas é um filtro que é caro pra caramba. Pelo jeito, não. E um novo trânsito ele só vai ocorrer daqui a uns 10 anos. Né? Então, ainda vai demorar. Né? Legal. Calculando esse trânsito aqui, utilizando a página do Jubier, novamente ele consegue reproduzir razoavelmente a curva. Eu, na realidade, não fiz uma comparação numérica dessas posições, mas ele consegue, pelo menos, o formato, assim, o aspecto geral observado. Tá? E aqui é aquele detalhe que eu tinha já mencionado. Eu acho que ainda a participação lá do telescópio ainda tem a sua contribuição. Mas se eu estivesse observando, como observei aqui em Vitória da Conquista, eu tenho uma curva. Se eu estivesse observando no mesmo dia em Porto Alegre, eu tenho uma outra bastante distinta. E realmente é interessante, né? Na realidade, o que a gente está vendo sempre aqui, em todos os registros que nós fizemos, a gente sempre tem uma composição de movimentos. Tá? A gente observa uma composição de movimentos. Mesmo o horário também é diferente, Jorge. O horário sim, também é diferente. Também é diferente. Tá? Também é diferente. Eu teria que comparar aqui os detalhes, mas inclusive aqui não é tão diferente assim os horários, tá? Mas eu teria que comparar os dados aqui, né? Eu não fiz essa comparação. Tá? Mas são todos os detalhes assim da observação, elas são distintas. Né? Mudou a tua localização no planeta, tu tem que se adequar a isso e é razoável ter uma observação, né, diferente. Né? Mesmo com os eclipses e tudo mais, tu tem sempre é uma composição de movimentos entrando na jogada. Tá? Isso que é interessante. Eu não faço nenhumas correções, porque justamente eu quero mostrar o dado o mais cru possível, o mais original possível, com a menor quantidade de manipulação. Tá? Embora eu tenha que admitir que eu sempre faço um pós-processamento. Tá? Mas o problema dos pós-processamentos de imagem digital é os artefatos que tu gera. Tem que sempre tomar muito cuidado com isso. Tá? Legal. Então, essas aqui são as experiências que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estou aberto aqui para discussões, né? Espero. Tá? Algumas informações adicionais a gente tem lá no astronomia.info/astro, tá? Que a gente tem lá o nosso material. Nos siga nas redes sociais, astronomia.ifba, e obrigado
a todos. Obrigado pela atenção. Falou, pessoal. Bom, Jorge, obrigado pela apresentação. Então, eu vou pedir aqui para as pessoas que estão aqui na sala que abram o microfone agora para a gente bater palma agora, né? Que o cara terminou de falar, né? Então, vamos abrir aqui para a gente bater as palmas aqui para o Jorge. O Jorge para a Selma, que vocês não sabem, quem fica carregando com o chapéuzão na cabeça, montando esse negócio junto com ele, é ela lá do sol também. Claro. Nem colocou ela na foto, tá? Pois é, injustiça isso aí. Mas é verdade. Eu já vi a coitada de Selma lá torrando. Olha, e é mesmo. E a principal organizadora sempre é a ação. Tá? Sempre é a ação. Tá? É ela que está atendendo o público, é ela que está colocando uma pilha para a coisa toda acontecer. Sempre é. E é a que ajuda a instalar os equipamentos, tudo mais. Quando eu fico lá enfurnado na frente dos notebooks, enquanto isso, ela está atendendo todo o pessoal. Tá? Belo trabalho, parabéns. Essa é uma equipe harmônica. E explicando para o pessoal o que está acontecendo, né? Porque eu fico ali só cuidando do registro. Né? Ela fica lá com outro telescópio e explicando todo o que está acontecendo, né, para o pessoal. Bom, então vamos passar aqui agora para os questionamentos do público que está presente aqui e do público que está lá no YouTube, né? Então, quem está no YouTube controlando é Selma? Tô sim, Pronto, Selma. Então, acho que você pode passar aí algumas perguntas das pessoas, mas a gente chega aqui na sala depois. Tá, você pode abrir o microfone aí para quem quiser falar. Eu acho que aqui não apareceu nenhuma pergunta, pelo menos por enquanto. Eu vou ver se agora, né, com a pergunta aí do pessoal, se o pessoal aqui se anima. Tá bom. Então, vamos aqui, gente. Vocês aqui na sala, aqui, vocês têm algum questionamento que vocês gostariam de fazer para Jorge, para Selma? Professor Jorge, professora Selma, tudo bom? Foi um prazer estar aí com vocês no IF junto com o professor Marildo, quando nós apresentamos os trabalhos aí. Foi um prazer conhecer. Em breve a gente, quem sabe, até retorna. Parabéns pela apresentação, professor. Mas uma pergunta que eu teria a fazer para o senhor é: qual foi a maior dificuldade que o senhor encontrou de fato nessas observações? Dificuldade? Bom, todas. Eu não sou um cara muito experiente nesse tipo de coisa. Tá? Eu tenho formação de experimental, mas eu tenho que salientar que eu não sou astrônomo. Né? Eu não sou o cara mais experiente, principalmente em astrofotografia. Tanto que eu não me coloco nem como um astrônomo amador. Tá? É mais um estágio mais primitivo ainda. Tá? E os amadores por aí, né, são bons pra caramba. Cara. Tem uns caras que fazem umas fotografias que eu vou te contar, hein? De qualidade extremamente alta. Então, eu fico muito abaixo da coisa, desse patamar de qualidade. Eu tento fazer o que está ao meu alcance, né? Então, eu bolo, faço meus testes ali e vou tentando, né, batendo a cabeça, né? Ganhando experiência, né? Mas aquele negócio tem que ter equipamento. E tu vai e tem que ir ganhando experiência. Não adianta esse negócio, principalmente de astrofotografia, é o tipo de negócio que eu já vi que, olha, é a prática que leva a um bom resultado. O negócio não é fácil. E eu não sou um expoente nisso aí. Eu estava conversando, tem uma amiga minha, Jorge, que ela está começando agora, né, com essa questão de astrofotografia. E eu tenho pedido a ela, assim, inspirado nas coisas que você faz, né, pedido a ela que ela registre
todas as configurações, todo o setup que ela utiliza na máquina fotográfica dela, porque aquilo pode ser útil tanto para ela no futuro, né, quanto pode ser útil para outras pessoas quando ela publica essas coisas dela, né? Então é super importante esses setupzinhos que são registrados. Tem um livro de registro, é importante. É bom. Agora, aqui, no caso dessas câmeras, o que é bom é esse software que eu estou usando, que é o SharkCap. Ele já faz o controle da câmera e quando tu bate a foto, ele cria já um log. Ótimo. Você já tem isso então, registrado. já tem o registro das condições que a foto ocorreu. Agora, mas só voltando à questão do Wander, tá? Uma dificuldade que eu tenho, eu continuo tendo e não vou deixar de ter, é a miopia. Rapaz, olha, tá? E ainda eu costumo usar multifocal, né, os óculos. Eu tenho que aprender a colocar um óculos só para perto, ali no lugar, na hora H ali, para ajustar foco, porque olha... Só vai piorando, Jorge. Só vai piorando. Rapaz, e faz diferença, cara. E faz diferença. Ok. Deixa eu que tem outra pergunta aqui. Tem duas perguntas, tá? Tem a pergunta da professora Margarida. Ela gostaria de saber se existe uma maneira de montar um telescópio mais simples. Um telescópio mais simples, para observação comum, dá para tu... Eu já fiz um teste uma vez, mas é aquele negócio, né? Um telescópio mais simples depende para o que tu quer, qual é a aplicação que tu quer. Tu pode montar com uma lente de aumento, um tubo de PVC, e utilizar como ocular uns pedaços daqueles de olho mágico que tu usa nas portas, né? Então, tu só determina qual é que é a distância e consegue montar em casa. Agora, isso tudo depende para o que tu quer. Né? Para uma observação solar, esquece. Tá? Isso aí... né? Como o Wesley está perguntando aqui também, dá para fazer gambiarras de vários jeitos, mas, olha, eu não recomendo. E o resultado também não vai ser bom. Tá? Jorge, uma sugestão para a professora Margarida, né, é fazer como fazia Galileu. No caso das observações de eclipses, né, utilizar projeção. Né? Sim, dá para usar projeção. Você utiliza a projeção, isso você consegue fazer com a lunetinha pequena, sem muito trabalho, né? Mas toma cuidado, tá? Mesmo sendo uma lunetinha pequena, deixar ela mais próxima, aliás, mais próxima não, aberta toda para o sol, sempre, a coitadinha pode dar uma sofrida ali, tá? Pronto, então isso aqui é a experiência de quem já ficou botando o olho ali, e eu lembro... Você falou para ter cuidado, muito cuidado sobre essas montagens perigosas, essas oculares com filtro, né? Então, vamos fazer um registro a respeito dos perigos desse tipo de coisa. É que lá no Antares tem uma meia dúzia desses filtros para sol. Todos eles estão rachados. Olha, ou seja, você vai focar a luz ali exatamente em cima de onde você está colocando o olho, você aumenta demais a temperatura ali e aquela coisa quebra e você está com o olho ali, né? Exatamente. Então, tem uma coisa, ó. Tem um sujeito, eu acho que ele estava usando um Baader. Tá? Eu acho que ele estava usando um Baader. Foi o Antônio Canaã. É Antônio o nome dele, né? O Canaã. Canaã, sim. É Antônio Canaã, né? Isso, Antônio Canaã. Ele, uma vez contando, ele tem um pedaço de um olho dele e tem um pedaço que é cego. Sim, eu lembro que ele tem problema, é verdade. Ele queimou com uma observação solar, com um Baader rachado. Bom, conta a lenda que isso aconteceu com Galileu também, né? Também. Então, e mesmo com uma luneta utilizando projeção para observação solar,
também o teu anteparo pode pegar fogo, né? Tem que lembrar isso aí. Então, tu tem que realmente colocar um filtro. Tu pode tentar alguma enjambrina, tipo usar uma máscara de solda, daqueles vidro utilizado em máscara de solda, mas sempre o registro não vai ficar muito bom. Para tu observar as coisas ocorrendo, pode ser uma coisa interessante, mas usa só em proteção. Não coloca teu olho na jogada. Tá? Se for usar a de solda, né, o vidro lá, a mais escura, a 12. É, isso mesmo. Mas eu, mesmo assim, eu não me arrisco a colocar meu olho lá. Minha miopia já me enche o saco muito. Demais. Ô Marildo, Hércules fez outra pergunta. Vale, Selma. Marildo, Hércules fez outra pergunta, fora essa que eu coloquei aí no chat, que eu vou responder, viu? Ok. Viu? Hércules perguntou assim, gostaria de saber se eles participam de algum grupo de astronomia ou algum grupo de pesquisa. Viu, Hércules? Aqui está participando eu e o professor Jorge, né, que coordenamos esse projeto. A gente não somos astrônomos, nem astrofísicos, né? A gente só se envolveu nisso mesmo, aqui só para divulgar mesmo a astronomia. A gente é da área de física. Eu mesmo, particularmente, nunca fiz uma disciplina de astronomia, né? Mas aí a gente divulga astronomia, né? Eu tenho feito curso rápido, né, do Observatório Nacional, sempre que aparece alguma coisa eu faço. Tenho assistido muita palestra do pessoal. Agora, aqui na sala a gente tem, né, é claro que tem grupos de pesquisa, tanto o professor Marildo como o professor Leonardo, que está aqui na sala do MIT, e eles são astrofísicos, né, tem doutorado, e Marildo, né? Léo já está virando quase também como é que eu posso dizer, compadre aqui do projeto, né? Mas Marildo, ele trabalha com a gente, assim, nas divulgações, aliás, na jornada de astronomia, né? Ele é o palestrante, ele já participou de todas as edições, né, da jornada que a gente faz aqui em Conquista, que a gente faz jornada de astronomia aqui desde 2007, teve 2007, 2008 não teve, mas depois de 2008 teve todos os anos, né? Exceto o ano passado, devido à pandemia. Por isso que a gente começou a fazer esse ciclo de palestra aqui de forma remota, e esse ano também, porque a gente ainda não voltou para as atividades, tá? Então, aí sim, pergunta, né, se você um dia quiser se interessar por fazer astronomia, alguma coisa de astronomia. Marildo, ele trabalha na Universidade Estadual de Feira de Santana e lá tem um mestrado de astronomia, né, sobre astronomia. Que é voltado para professores, né, Selma? Então, aí, voltado para professores. Para professores. Mas aí o Jabá, lá da Federal do Rio Grande do Norte, eu acho que o Léo pode vender, falar da pós-graduação deles lá, né? Pronto. E eu acho que tem algumas alunas aqui, eu não sei se hoje tem, eu não identifiquei muito ainda, mas deve ter alguém já do mestrado lá, ou do curso da graduação de física lá da UFS, ou do mestrado. Eu acho que tem gente aqui também. O Henrique está aqui. Viu? A outra pergunta que eu coloquei no chat, aí você responde aí, tá? Certo. Então, Léo, fala um pouquinho aí da pós-graduação de vocês lá em Natal. Bem, boa noite a todos, né, que estão na sala e no YouTube. Bem, eu tenho uma pergunta, na realidade, para o professor Cachini, que então vou fazer ao final de vender esse jabá, como o Marildo falou. Né? Atualmente, eu faço parte do programa de pós-graduação em Física, que tem a ênfase em Astrofísica, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, né, e que tem a sua sede em Mossoró, e estou entrando como professor também permanente do programa de pós-graduação em Engenharia Aeroespacial da UFRN, com base na ECT, onde eu sou professor efetivo atualmente, e
provavelmente também do programa de pós-graduação em Física, do Departamento de Física da UFRN também. Então, existem essas 3 possibilidades aqui, se vocês, obviamente, quiserem trabalhar na área de astronomia, com ênfase em astrofísica estelar e exoplanetologia, que poderia dar certo de trabalhar no grupo que eu faço parte, tá? Então, essas são as ênfases e os programas que eu posso orientar atualmente. Né? Tudo isso também falando, não é o mestrado profissional, é o mestrado e o doutorado acadêmico, tá? Dentro tanto da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, quanto da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bem, é isso. Então, quem tiver interesse na área, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E a pergunta para Jorge? Pronto, agora eu vou fazer a pergunta para Jorge. Jorge, seguinte, bem, primeiro, parabéns, né, pelo projeto, eu sempre venho elogiando vocês pela iniciativa. Primeiro que, né, como vocês falaram, vocês não têm essa formação na área de astronomia, mas mesmo assim a gente percebe que a astronomia atrai praticamente todos, né, de todas as áreas, porque é a ciência mãe, né, onde as coisas nasceram, então todo mundo tem essa vontade, esse interesse em conhecer um pouco mais sobre o universo, sobre as coisas que estão ao nosso redor, né, e ver qual é a nossa função dentro desse panorama, digamos assim, maior. Vendo isso, né, obviamente, eu não sou um cara muito expert na área de astrofotografia, inclusive tenho muito interesse em um dia tentar fazer isso com mais afinco, né, vendo vocês fazendo isso, então por isso que eu parabenizo vocês pela iniciativa. Uma coisa que me chamou a atenção nas suas fotografias, e um dos problemas que a gente tem, obviamente, na parte de fazer fotos de astros, é a questão do acompanhamento, né? Se você não tem um bom acompanhamento, provavelmente você vai ter que fazer um processamento posteriori, né, das fotografias para centralizá-las. Caso contrário, o vídeo fica muito, né, como se estivesse trepidando. E aí você falou sobre a questão do caso da ocultação da Lua, né, do eclipse da Lua, era mais tranquilo porque você conseguiu fazer daí a calibração com 3 astros lá no início da noite, né? No caso do Sol, já é um pouco mais complicado, né, de fazer o acompanhamento, uma vez que, por exemplo, durante o dia você não tem nada, né, além do Sol. Então, a minha pergunta vem nesse sentido. Primeiro, como você fez essa calibração? Se você foi fazendo a guiagem à mão, ou se, por exemplo, aí uma sugestão, talvez minha, imagine se você faz a calibração à noite do seu telescópio e não tira ele. Não funciona. Não, para aí. Se eu tivesse um local onde o telescópio eu pudesse montar ele e ele ficar e ninguém vai mexer, tá? Tudo bem. Eu enfrentaria ainda um problema, porque eu teria que fazer todo o alinhamento com um telescópio ou com uma luneta adicional ou um telescópio, e daí eu teria que mudar os tubos, né? Daí mexer na montagem, mas como eu estou usando um tripé comum, isso fica muito difícil, né, de fazer. Mas poderia usar uma lunetinha, etc. e tal, e conseguir uma coisinha um pouquinho melhor. Mas que era impossível, para o meu caso. Aquilo ali no pátio do IFBA, a gente coloca o tripé lá. Deixar de uma noite para outra só se eu for dormir do lado do tripé. Então, é inviável. E a coisa tem que ser na mão mesmo. É na mão mesmo. O que eu acho que seria interessante ter... O problema é que essa montagem aí é azimutal. Tá? Então, tu tem que sempre estar fazendo correção em 2 eixos.
isso é ruim, né? Se eu conseguisse uma montagem tipo equatorial, com um eixo único, e daí alinhava com a trajetória do Sol, e só fazia ele rotar, daí seria jóia. Eu poderia fazer isso aí, mas daí teria que fazer o software para fazer esse tipo de comando. Tá? Acabei nunca fazendo. Tá? Agora só... E equatorial para Sol é muito ruim, né? Porque ele passa quase que em cima da cabeça da gente. Ah, sim, claro. Ela é adequada mais para objetos que estão mais inclinados. Não, mas para alguma coisa inspirada no movimento equatorial. Isso. Deixa ele fazer. Eu pensei numa de berço, que é uma daquelas antigas, que o telescópio fica montado num berço. Coisa antiga, coisa velha. Tá? Não, mas sabe que tem telescópio que é montado assim, né? Sim. Os grandão, alguns são assim. Agora... deixa eu continuar aqui nas perguntas. Tem uma pergunta aqui. Se vocês fazem esse tipo aqui da Adelita, tá? Adelita Holanda, que está aqui na sala com a gente. Sim, eu vi a pergunta. Se vocês fazem esse tipo de registro fotográfico de outros astros, né? Ah, sim. Eu só quero, antes de responder a pergunta da Adelita, que ela tem duas perguntas aqui que eu achei interessante, achei legal. A pergunta da Maria, que ela tinha falado sobre o negócio de como fazer, dá para fazer algumas coisas, até montar teu próprio telescópio, né? Mas o negócio é o seguinte, para observação noturna, tá? Tem muita coisa que com uma lunetinha simples, mesmo que tu monte ela em casa, mas com uma lunetinha simples já dá para enxergar. Com um binóculo já consegue enxergar. Muita coisa legal. Agora, sempre vai ter que ter aonde montar esse equipamento de algum jeito, tá? Para fixar ele. No caso do binóculo, tem que ter um adaptador para tripé. Pode usar um tripé de máquina fotográfica. Já dá para tu observar muita coisa. Agora, para observação solar, olha, eu não recomendo nenhuma gambiarra. Não, Jorge, deixa eu assim colocar sugestões simples em termos de que não tem comprometimento assim com relação a isso, né? Por exemplo, uma câmera escura, que foi como como é que é o nome dele? O estudante que trabalhou comigo aqui no mestrado aqui, esqueci o nome dele. Que trabalha com vocês aí. Tá, o Marcos. Do Marcos, né? Ele utilizou para poder fazer acompanhamento do Sol sem precisar de telescópio. Ele utilizou uma câmera escura, né? Uma câmera escura é um dispositivo que você não vai colocar o olho ali, você pode tirar fotografia, porque você vai fazer uma projeção sobre uma tela opaca, né? Então você consegue observar eclipse com aquilo ali sem problema, tá? Então, sem se preocupar, você não vai usar um telescópio, né? E essa com a luneta, né? Com a luneta também é por projeção. Você não coloca o olho, né? Então você também consegue fazer. Ou seja, para fins de visualização, assim, não é uma foto com a qualidade que você precisa fazer processamento igual que você tem aí, mas para fins educativos, né? Você consegue fazer essas duas coisas assim que você consegue visualizar o fenômeno, né? Sem ter que meter o olho no negócio. O que eu acho que é fundamental é você evitar essa questão de você olhar sempre diretamente para uma lente que esteja exposta a esse tipo de coisa sem a proteção adequada, né? Se você tem uma lunetinha ou um binóculo e quer fazer uma observação solar, faça por projeção, faça por projeção. E coloque uma máscara de solda. Realmente, ela vai ficar meio esverdeada, coisa toda, mas coloca a máscara de solda. Então foi essa a sugestão aqui do Antônio aqui, né? De utilizar o número 6 ou 12, né? Geralmente, mas o 12, compra o 12, acha o 12. Para solda elétrica. Agora, voltando à pergunta da Adelita, tá? A gente faz registros de outros eventos também. Tá? Eu posso compartilhar uma foto, Jorge? Eu posso compartilhar uma foto? Você fica falando aí, eu compartilho uma foto. Boa. Manda ver. A gente faz acompanhamento de outros eventos também, quando são interessantes. A gente não tem previsão, assim, se pintar aí
notícia de alguém lembrando aí algum eclipse, alguma coisa assim, alguma coisa interessante, daí a gente faz o registro, a gente procura fazer. Está compartilhando, Selma? Hein, Jorge? Não, eu acho que eu... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu ia perguntar para vocês se vocês tinham feito já a observação das fases de Vênus, né? Ah, isso aí é uma coisa que é interessante, mas é uma coisa que um dia, né, a gente pode pensar em fazer. A gente está testando, tá? Eu ainda não cheguei, a gente ainda não conseguiu chegar numa qualidade maior, tá? De Saturno e Júpiter. Ó, vai falando aí, viu, Jorge, que eu vou tentar compartilhar aqui do outro, que aquele meu computador com aquele problema lá, ele não compartilha, não. Aquele problema que gerou essa semana. Ah, tá. Mas vai falando aí, respondendo as outras, que eu arranjo aqui como que é, aí eu faço. Bom. Daí a gente já tentou Saturno, a gente até já conseguiu um resultado que eu considero preliminar, mas a brincadeira é quando tu vai trabalhar com outros astros qualquer, planetas, nosso foco, né? Planetas, passa por aquilo que o Leonardo comentou. Cara, tem que ter um alinhamento muito bom, um acompanhamento muito bom, tá? A gente usa aqui é telescópio mesmo, a gente usa os Cassegrain, né? E daí, aquele sistema de foco dos Cassegrain não é uma grande coisa. Tá? Mesmo um newtoniano, aquele focalizador normal, também já fica meio temerário. Daí tem que começar a colocar um focalizador um pouco mais diferente, por exemplo, tem um newtoniano, troca o focalizador normal, o convencional, aquele que tem aquela, não é catraca, como é que ele é? Cremalheira, né? Por um daqueles tipo, como é que é? Um outro tipo de focalizador, como é que é? Grayson? Não me lembro, é um outro tipo de focalizador que é muito, muito melhor. Né? Ou então, no caso dos Cassegrain, a gente está utilizando um outro tipo de... a Selma está mostrando aí um resultado que legalzão. Será que eu diminuo ele? É que eu estou mostrando direto lá do site, eu não estou conseguindo... mas tá aí, eu acho que dá para ver. Essa foto aqui... Desde que eu vejo coisa assim, que Jorge fazendo registro aí, eu acho que o mais lindo que eu vi no telescópio, né? Porque ver a Lua é ótimo, ver os planetas é ótimo, mas assim, foi uma imagem que eu acho que eu não vou ver mais, né? Porque esse tipo de conjunção que teve o ano passado, né? Aqui fica distante, mas eu vi na mesma ocular do telescópio Júpiter e Saturno. Fiquei encantada, porque você olhar mesmo naquele, né? É claro que eles estavam bem próximos, né? A gente via no céu, era como se fosse só um pontinho, ou seja, que o pessoal chama só uma estrelinha, mas eram os dois planetas juntos. A gente via só um. Quando olhava na ocular lá, deu um trabalho para a gente colocar lá. A gente foi no finalzinho da tarde, porque isso era bem no... logo que o sol se pôs, que começou a escurecer, era o que a gente via. Aí foi muito, muito gratificante ver na ocular do telescópio Júpiter e Saturno. Foi assim, eu acho que foi o que eu vi mais bonito desde que eu olhei para o telescópio. Tá fantástico, Selma. Foi fantástico. Aí Jorge fez aí agora Jorge fala melhor, viu, Jorge? Porque eu estou dizendo da minha alegria de eu ver, né? E eu acho, assim, a próxima que a gente olhou, que vai acontecer isso, eu olhei que eu já vou estar com idade, se eu estiver viva, eu vou estar tão velhinha que eu acho que eu não vou nem ver no telescópio. Aquele negócio, acompanhamento, como o Leonardo falou, acompanhamento é uma coisa fundamental. Tá? Fale da foto que você fez aí. Eu já vou falar, Sam. Eu vou
acompanhamento é fundamental. Agora, para esse tipo de fotografia, o segredo é empilhamento. Tá? E não é 100 fotografias, 100 imagens. É 500, é 1000. Tá? E daí tem que ter um acompanhamento muito bom e um foco muito bom. O alinhamento, eu já vi que tem um pessoal que filma, tá? O pessoal que realmente deixa tirar fotos, ele fica filmando, mas só que, olha, tem que ter um acompanhamento, um alinhamento ali muito bom. E o pessoal consegue. Esses caras conseguem. Tá? Mas aquele negócio, aí tu vai ver, é um telescópio que está fixo. Os caras têm realmente um observatóriozinho lá, tá? Um pedestal fixo e um alinhamento lá muito bem feito e que foi aperfeiçoado durante muito tempo. Né? Tá? Então, você com um tripé, tu pega e tira da sala e coloca no pátio e faz um alinhamento ali de 1 hora que vai ter um resultado pauladão, né? Essa foto aqui que a Selma está mostrando, tá? Ela... Quando é que foi, hein, Selma? Jorge, eu acho que eu tenho aqui, tá, a data. Selma! Falando e com o microfone fechado, 21 de dezembro. 21 de dezembro, é. Ela disse, olha, vamos fazer o registro, vamos fazer o registro. Eu disse, pô, tá, então vamos lá. Daí, arrastamos o equipamento para todo canto lá, ficamos lá, escondidos lá, já era a pandemia, ficamos escondidos lá perto do estacionamento. Vamos ver. Essa foto aqui, ela tem um truquezinho, ela tem uma pegadinha. É claro que eu usei empilhamento. Então, isso aqui é resultado de sei lá quantos empilhamentos de... A gente bateu umas 400 fotos. É isso mesmo. Foi bastante. Depois a gente pega e tu faz, como tu tem, eles estão se afastando, na realidade, eles estão passando, então tem que depois selecionar qual é que são dessas 400, 500, qual é as que te interessam. Eu não me lembro exatamente quantas foi utilizado para essa foto aqui, para essa foto em questão. Tá? Mas o total, eu acho que o total até foi mais de 400, hein, Selma? Foi não, Jorge, foi 400 não, estou enganada, foi 1.400 e pouco. Isso. Tá. Em detalhe, só uma pergunta também em cima disso, é que vocês, não é automático as fotos, vocês têm que adquirir uma por uma, né? Ali no dedo, né? Adquirir uma por uma. É na tecla lá do computador, batendo assim, meu dedo chega a ficar... porque eu fico cuidando de uma coisa, ela fica cuidando de outra. Eu fico cuidando da outra. Ok. Eu sabia que era você que fazia essa parte, Selma. Daí ela fica me dando a dica, olha, tá com um probleminha aqui, coloca pra lá, coloca pra cá. Vai descendo, aí eu fico lá, assim, quando eu terminei, meu dedo estava dormente. Porque essa foto aqui, a gente, como ele se dá esse evento, tá? Foi bem no iniciozinho da noite, a gente não pôde contar com um alinhamento bom. Então a gente alinhou com o próprio Júpiter e Saturno. É verdade, porque você não tinha como fazer as 3 estrelas. Não tinha estrela no céu. Não tinha estrela, exato. Então a gente não tinha como alinhar. Né? E fora ainda o fato que a gente fez isso aqui lá num lugarzinho ali, do lado de uma parede. Então, se a gente tivesse que alinhar para o outro lado, já estava obstruído. Então, esquece. Então, aqui a coisa... E outro negócio. A gente estava utilizando, tá,
a gente estava utilizando um Cassegrain de 10 centímetros, de 102 milímetros. Tá? Então ele é pequeno, mas mesmo assim, de qualquer forma, se fosse maior, de 12 polegadas ou coisa do gênero, não ia ajudar muito. Tu vai acabar tendo que utilizar agora me deu branco. Uma lente Barrow. Isso. Teu campo de visão fica pequeno. E não tem como tu ficar, para aí um pouquinho que eu vou usar aqui a lunetinha para focalizar. Não, esquece. Tu está no meio da jogada, está no meio da chuva. Tá? Então fica a Selma me passando as instruções e eu tentando alinhar o bicho. Né? Tá? Ou seja, foi briga de foice no escuro a coisa, né? Meu marido, e olha isso, a gente não levou o telescópio grande, porque assim, antes estava nublado aqui, estava tudo para depois fazer nublado, até Jorge estava perguntando, será? Eu digo, não, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. E deu. Aí, se a gente levasse o telescópio grande para lá, tinha um problema, né? Porque aqui no pátio a gente desce com o carrinho e monta. Ele foi lá para o lado, lá perto do restaurante, né? Aí tinha que passar assim por degrau, tudo para subir para lá. Ia ser complicado, a gente não ia conseguir montar e Jorge alinhar tudo para o horário do pôr do sol. Aí logo quando a gente fez, ainda bem que para a gente não ter raiva das casas que ainda ficava lá assim bem palpoente, aí quando já estava ficando na altura que ia começar a casa ali, aí veio uma nuvem escura, né? Porque a gente não ficou com raiva da casa do pessoal, a gente ficou com raiva da nuvem. Porque poderia ter feito o registro durante mais uns 10 ou 15 minutos, mas pronto, mas foi isso. Mas foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Só um minutinho, tem um truque essa foto. Tá? Tem um detalhe. Saturno está mais longe. Ele é muito mais tênue. Tá? Júpiter está mais pertinho. Ele é muito mais brilhante. Tá? Aparece muito mais brilhante no céu. Então, se tu ajusta a luminosidade, o tempo de exposição, para bater a foto de Saturno, tu estoura... Satora Júpiter. Satura Júpiter. E se tu focaliza Júpiter direitinho, Saturno quase não aparece. Então, e outra coisa, se tu focalizar Saturno, não só, aliás, desculpe, Júpiter direitinho, com a tempo de exposição e abertura suficiente, aliás, tempo de exposição, não, para a abertura a gente não está ajustando. Daí, os satélites de Júpiter desaparecem. Tá? Aponta aí o satélite, Selma. Os satélites desaparecem. Tá? Então, como é que tu equaciona esse negócio? Na hora da aproximação ali, a gente começou a fazer um mix da história. Então, em uma condição, a gente batia fotos onde Saturno estava bem definido e os satélites estavam bem definidos, e outra onde Júpiter estava bem definido. E daí a gente faz o empilhamento de cada um desses conjuntos de fotos, tá? Ajeita, faz todo o tratamento e depois empilha uma na outra. Tá? Então é como se estivesse fazendo um empilhamento duplo de um conjunto de fotos onde Júpiter aparece bem e de um conjunto de fotos onde Saturno e os satélites de Júpiter aparecem bem. Tá? Então teve esse truquezinho. Que estará devidamente registrado, né, no livro, né, sobre as histórias das observações.
Então a gente fez esse truquezinho, deu na telha de fazer. Ficou muito boa. Selma. Oi. Aponta melhor aqui aí os satélites, colocam só para ver que a gente consegue ver os 4 satélites. Dá para ver bem aqui, Jorge. Europa, Ganimedes, dá para ver, Jorge, é porque você está... Não, mas Calisto não está aparecendo. Calisto não. Está faltando um. Vai para baixo um pouquinho, Selma. Coloca a foto um pouco para baixo. Deixa eu ver aqui. Aí Saturno vai sumir. É verdade, tá? A Selma se preocupou com isso. Ali, ó, Calisto. Tá? Então a gente conseguiu ver todos os 4 satélites galileanos. Conseguimos definir Júpiter bem direitinho, tá? Pelo menos não bem direitinho, razoavelmente, e Saturno. E utilizando esse jogo de empilhamentos, né, de 2 conjuntos distintos de exposição, a gente consegue, então, essa foto.